A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é o nosso 36º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento faremos a leitura de Êxodo, o capítulo de número 29 e o capítulo de número 30. E logo no vídeo sequência faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25, do versículo de número 1 ao versículo de número 30. Desde já eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui está participando conosco na leitura deste projeto que vai perdurar por 365 dias, que participe dos nossos 3 canais de contato, sendo eles YouTube, Facebook e Instagram. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um ano. Caso você procure essas redes sociais e tenha dificuldade de localizar alguma delas, só solicitar agora mesmo, através dos comentários, o link de direcionamento para a rede social que você está tendo dificuldade de localizar, que eu encaminharei para você para que você possa ser direcionado diretamente para a mesma. Eu quero pedir a você que convide o máximo de pessoas possíveis para estar conosco participando desse projeto e para que assim possa também ser abençoado juntamente conosco. Tá ok? Vamos iniciar então a leitura, capítulo de número 29, do versículo de número 1 de Êxodo. Está escrito assim: Isto é o que lhe hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorrões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água, e os lavarás com água. Versículo 5. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto, do éfode e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomará do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e levarás as suas entranhas, as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Versículo 19. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito,
e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de teus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás na mão de Arão e nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com o movimento o moverás perante o Senhor. Versículo 25. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias o vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne, das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e os ungirá para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás pela tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin ou de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã e conforme a sua libação. Por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e ao altar também
santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Capítulo de número 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. Versículo 3. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados as farás. De ambas as bandas o serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício nas expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Versículo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, e ele e a sua semente nas suas gerações. Versículo 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias das mais pura mirra, a 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite
da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Esse será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com o seu utensílio, os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica, e gálbano, essas especiarias aromáticas e incensos puros de igual peso. E disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do meu povo. Amém, queridos? Essa foi a leitura do Antigo Testamento no nosso 36º dia de leitura, e fizemos a leitura de Êxodo, capítulo de número 29 e o capítulo de número 30. Agora vai para o vídeo sequência, a leitura do Evangelho escrito por Mateus no Novo Testamento, capítulo de número 25, do versículo de número 1 ao 30. Que Deus te abençoe. Até já. Paz.